É, rapaziada, o mundo todo treme, mas só o Botafogo fez história de verdade, mano. O PSG tá destruindo todo mundo mundial, meteu 4 no Real Madrid, goleou o Atlético de Madrid, passou por cima do Bayern, são 16 gols marcados e apenas um sofrido em 6 jogos, mano. E adivinha quem foi o único time que fez gol neles? O nosso Fogão, rapaziada. Pessoal, bora que acompanhar esse corte que eu trouxe pra vocês do canal ESPN, mas antes se inscreve no canal e deixa o like. No curso da competição, John Textor foi o responsável por essa demissão. Ele sai em alta na mesma ou em baixazinho? Eu assim, reconheço que o investimento dele leva o Botafogo a títulos, o torcedor tem esse reconhecimento, ele tem ele como ídolo, mas eu não gosto do que ele está fazendo durante o ano todo, né? Essa gestão desse ano, para mim, é em baixa. Ele está em baixa para mim. Uhum. Textor, Zé? Siga o relator vovozinho. Mau momento, portanto, do dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, John Textor. O Arthur, substituto do Luiz Henrique, veio com essa missão. Sai do jeito que foi, maior ou menor, Zé? Eu acho que na mesma, assim, o primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain, né, ele jogou bem, participando, correu demais, mas depois eu acho que ele se manteve ali no mesmo... Na mesma. Zinho? Sim, ele vai nessa boa fase de reta final de Libertadores, com o Botafogo, classifica e mantém isso no Mundial, na mesma. Na mesma, o Arthur. Igor Jesus teve grandes momentos, não é mais jogador do Botafogo, né? Sim. Já foi para o Nottingham Forest, mais um brasileiro no clube inglês. Para você, Zé, saiu por cima, na mesma ou por baixo? Eu acho que na mesma. Ele fez um bom jogo, né? Contra o Paris Saint-Germain, fez o gol. É que ele foi contra o Palmeiras, ele foi muito mal, né? Não, mas assim, eu acho que a gente esperava um pouquinho mais, né? Mas aí tem também a questão tática, Sim. a opção do treinador, maneira de jogar e que acaba prejudicando. Uma bolinha contra o Palmeiras. Difícil. Zinho, na mesma, você tá com o Zé, ainda vai dar um desconto para ele, esquecer um pouquinho o jogo da eliminação? Eu vou botar ele em alta porque ele é o responsável pela vitória, para mim, que é o grande resultado do Mundial. Ninguém esperava o Botafogo ganhar do PSG. Quando eu falei lá que o resultado do PSG contra o Real Madrid era o segundo resultado que me surpreendeu, da forma que foi, né? Porque 2 gigantes em 4-0 com atropelo, com domínio incrível. Mas o resultado que mais me surpreendeu nesse Mundial todo é esse jogo que o Hugo Jesus sozinho na frente, porque ele jogou sozinho na frente, né? O Mundial todo ele jogou sozinho, o Renato Paiva, o esquema era defensivo, era conservador e o cara conseguia ainda se virar. Então, assim, ele se despede do Botafogo em alta, fazendo gol contra o melhor time do mundo. O nosso Fabrício, que eu desconfio que tem a toque, ele queria que eu votasse na mesma para ficar a coluninha ali mais preenchida. Mas eu vou dar uma moral pro Igor Jesus, vou votar em alta, saiu por cima do Botafogo. Barbosa, rapidinho, Zé. Em alta. Em alta. Zinho, zagueirão Barbosa. Em alta. Mais um do Botafogo. Em alta. Portanto, o Fluminense teve 3 personagens em alta, né? O John Arias, o Martinelli e o Renato Gaúcho. O Botafogo, 2, mesmo sendo eliminado antes do Palmeiras, teve 2 jogadores em alta que saíram por cima. O Palmeiras, nenhum. O Palmeiras teve só o Estevão na mesma e 3 em baixa, Vitor Roque, o Everton e o técnico Abel Ferreira. Agora vamos para o Mengão, Flamengo. Vamos começar aqui pelo mais neutro, talvez. Bruno Henrique. E bem na mesma, né? Ele entrou contra o Chelsea, fez um bom jogo, mas depois... Contra o Chelsea foi uma loucura, mas assim, os outros depois momentos... foi Zinho, Bruno Henrique sai igual foi? Sim, na mesma, mas muito por responsabilidade do Felipe Luiz, que mexeu muito no time, né? Do dia 9 de julho, feriado aqui em São Paulo, quarta-feira, agora 19 horas e 5 minutos em ponto. Hoje aqui na bancada comigo, lá no Quinho direto de Nova York, teremos muito boa noite, mas nós não esperávamos que fosse com tanta facilidade, que fosse ser com tanta facilidade.
Ontem, Zé, prevíamos equilíbrio, afinal de contas, do outro lado estava o Real Madrid, maior clube do mundo. Por que não tivemos equilíbrio? Boa noite. Boa noite, Plihal. Boa noite, vovozinho. Boa noite ao Hoffman, que está nos escutando, né? Daqui a pouco ele entrará ao vivo conosco. Boa noite a todos que estão em casa. Primeiro, né? Eu sempre costumo o campeonato ele evoluiu, mas não a ponto de ter a mesma capacidade técnica e tática e física do Paris Saint-Germain, que está jogando por música. Eu acho que essa é a grande diferença. Hoje você não consegue mais jogar apenas com 6 jogadores defendendo, com 5 jogadores. Não, você tem que ter 11 participando. 11 com a bola, 11 sem a bola. O Paris Saint-Germain hoje é o exemplo do que se joga o futebol moderno, que as pessoas falam e que tanto nos encanta, né? Sem a bola é um time que trabalha muito, pressiona o adversário e com a bola joga futebol. Os caras se movimentam, tem algumas movimentações que são típicas que ajudam para abrir os espaços, né, para determinados jogadores jogarem. Se você observar o Hakimi, uma hora ele está em diagonal, jogando ao lado do Dembélé lá entre os zagueiros, aí para abrir espaço para o Doué do lado. Aí você tem o Georgiano, que é nome difícil de falar, né? Não vou arriscar. Pega a bola, parte para cima e aí chama a atenção, ele toca para trás, o Juan vira o jogo, já pega o time. Ou seja, com a bola nos pés, acho que o Luiz Henrique fala assim, joguem futebol, façam aquilo que vocês sabem. E o Real Madrid está em processo de formação ainda. Eu acho que o Xabi Alonso tinha que ter, sabe, a sandália da humildade e entender o adversário que está enfrentando e o momento que encontra a sua equipe. Porque hoje, aconteceu justamente o contrário, né? Hoje deu, não vou dizer que deu pena, mas assim, você olhava pro Bellingham, ele não sabia se ele via pro lado esquerdo para marcar, se ele voltava para ajudar o Tchouaméni no meio campo, se ele atacava, o Mbappé sozinho lá na frente, o Vinícius começa pelo lado direito, dá 10 minutos, o Vinícius vem pro lado esquerdo porque o time está todo desconcertado. Então eu acho que essa é a grande diferença entre o que já vem há um ano fazendo um excelente trabalho e um que está em reconstrução, uma nova filosofia, e faltou, acho que, um entendimento, porque hoje em dia a camisa, nós falamos ontem, né? O Paris Saint-Germain é favorito, mas tem uma camisa do outro lado que pode, mas a camisa hoje nem entrou em campo, é difícil. Foi 4-0 porque tiraram o pé no segundo tempo. Sim, né? Não, o próprio Vitinha falou, né, no pós-jogo, falou assim, com o resultado a gente segura um pouquinho mais, administra o jogo e tal, e o Courtois fez algumas defesas, senão seria muito mais. Zinho, muito boa noite. Aí, do lado do Real Madrid, o Arnold acabou não tendo condição de jogo, o Valverde foi para a lateral, o Valverde que é sempre um destaque absoluto no meio-campo, fazendo o que você gosta, né? O tempo todo colaborando na frente e atrás. Ele pegou ali aquele lado esquerdo do Paris Saint-Germain com o Nuno Mendes e com o Kvara, nada mole para segurar, para não tirar o menino, o Gonçalo, do time e colocar o Mbappé desde o início, acabou descaracterizando demais o time, abrindo demais o time. E para complicar de vez, cada zagueiro resolveu fazer uma presepada, entregar a paçoca nos primeiros 9 minutos. Aí fica difícil contra o Paris Saint-Germain, né, Zinho? Boa noite. Muito boa noite, Plihal. Boa noite, Zé Elias, fã de esporte. Você resumiu muito bem, né? É um time que está com um novo treinador para montar e achar o seu melhor 11, né? Buscar soluções, e tentou buscar uma solução para a ausência de um lateral, despovoando o meio-campo, né? Tirando um jogador de meio-campo, o Real Madrid estava jogando com 4 jogadores de meio, bem compactado, bem organizado. O Mbappé estava de fora, jogava Vinícius com o Gonçalo na frente, para colocar o Mbappé no time. Com a ausência do Arnold, ele desloca, improvisa o Valverde, que é um coringa, né? Joga em algumas outras funções, mas para pegar o melhor time do mundo no momento. E aí acontece o que aconteceu, esse atropelo. Foi um atropelo, uma aula de jogar bola, um show do Paris Saint-Germain, claro, com a contribuição dos 2 zagueiros, como você bem citou. É isso. Então, o nosso Botafogo foi o único time
É isso, pessoal. Então, nosso Botafogo foi o único time a vencer o PSG. E também não sofremos nenhum gol. Fizemos um gol neles aí, né? 6 jogos e eles tomaram apenas um gol, rapaziada. Vamos aqui continuar com a matéria. O Botafogo acerta a compra de Jordan Barreira por 5 milhões de dólares. O contrato será então de 4 anos. Novo reforço aí do nosso glorioso, rapaziada. O Botafogo, né, foi certeiro nessa, né? Pode anotar aí. O nome é Jordan. Só 19 anos, mas já com personalidade e visão de jogo de veterano. O Fogão não tá só comprando um meia qualquer, tá investindo em potencial de revenda e principalmente em talento puro. O valor subiu para 5 milhões de dólares, subiu, mas isso mostra que o mercado tá de olho nele. E o Botafogo foi rápido, bateu o martelo e ficou com 80% dos direitos. É aquele tipo de jogador que encaixa no projeto da SAF, jovem, promissor e com margem de crescimento absurda. Pra quem viu ele no Sul-Americano Sub-20, sabe que o moleque tem qualidade. E ó, com um técnico que saiba lapidar ele, pode virar uma joia de verdade aqui no Brasil. Mais uma prova de que o Botafogo não quer só competir, quer também construir. E tá fazendo isso com inteligência, rapaziada. Vou te falar uma coisa então. Essa contratação aí do Jordan me empolgou de verdade. O Fogão tá pensando grande. E o mais importante também, pensando no futuro. O garoto tem apenas 19 anos, já mostrou personalidade no Sul-Americano, Sub-20, e não é qualquer um que chame atenção assim, né? Tão novo no futebol colombiano. A gente pagou caro, pagou, mas, irmão, é assim que se constrói o elenco com visão, né? Não dá pra mais viver de apostas furadas ou jogador em fim de carreira. O Barreira, né? É o tipo de reforço que pode crescer no clube, render em campo e ainda trazer retorno financeiro lá na frente. E tem mais. Esse tipo de movimentação aí mostra que o Botafogo tá diferente, tá profissional, SAF funcionando bem, scout ativo, agilidade nas negociações, a gente tá virando um clube que pensa e age como um time grande. E isso me dá orgulho, rapaziada. Agora é dar tempo pro garoto aí, né? Integrar ele bem no elenco e deixar a estrela dele brilhar no Newton Santos. Seja bem-vindo, Barreira, veste o manto aí e vem fazer história no glorioso